Olá, amados. Hoje estaremos estudando a penúltima lição da Escola Bíblica Dominical. Lição número 12 deste primeiro trimestre do ano em curso. Mas antes, queremos nos apresentar. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo ao Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, bem em frente ao CRAS, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. E o nosso mais novo endereço, município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Nossa igreja situa-se à rua Rodovia, número 20.934. Valença é também um dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, no município de Santa Rita de Jacutinga, rua Governador Valadares, número 350, bem no centro da cidade, em frente à Praça da Estação, Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Ainda temos extensão do nosso ministério no estado da Bahia, município de Nova Viçosa, distrito de Posto da Mata, Rua das Rosas, número 100, bairro Jardim Primavera. Nova Viçosa é um dos municípios do estado da Bahia. Também queremos apresentar a vocês a nossa mais nova revista, Ebenezer Dominical. A partir do primeiro domingo do mês de abril, segundo trimestre, estaremos estudando sobre religiões universais. Conheceremos as maiores religiões do planeta Terra e estaremos então aprendendo sobre seitas e heresias. Vocês já podem adquirir a nossa mais nova revista, Ebenezer Dominical. Também desejamos apresentar aos nossos amados alunos e ouvintes o nosso periódico Missão Europa em Ação. É o nosso jornal que contém 8 páginas coloridas por apenas R$1. E se você quiser evangelizar com a distribuição de nossos jornais, acima de 20 unidades, nós daremos 50% de desconto, saindo a unidade por apenas 50 centavos. Prestigiem e divulguem o nosso jornal. Nele temos reportagens sobre os fatos relevantes das igrejas do Ministério Missão Europa no Brasil e no exterior. Em Moçambique, na África, temos um grande trabalho missionário na cidade de Beira, sob a coordenação do pastor José Geraldo. Então temos notícias sobre a obra missionária e muito mais. Enviem sugestões e matérias relativas aos nossos trabalhos, aos trabalhos da nossa Igreja Missão Europa no Brasil. Anuncie e divulgue conosco o seu
comércio, o seu negócio. Jornal Missão Europa em Ação. Brevemente, já estamos trabalhando para o mais novo número. O jornal número 3 já está às portas. Brevemente teremos em mãos novas notícias, novas reportagens. E a nossa lição, que estamos finalizando neste primeiro trimestre, hoje estaremos estudando a penúltima lição, lição número 12. A nossa revista Ebenezer Dominical é uma publicação do nosso ministério, edição própria. E o tema que estamos estudando este trimestre, desafios da igreja para o século 21. E hoje, dia 19 de março, estaremos falando sobre a igreja e o meio ambiente. O nosso texto áureo está fundamentado no livro de Salmos, número 19, verso 1. Diz assim o salmista: Os céus declaram a obra de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Verdade aplicada. A igreja tem como responsabilidade e missão cuidar de tudo quanto Deus criou. E os objetivos traçados para esta lição são os seguintes: descrever o meio ambiente antes da queda do homem, descrever o meio ambiente após a queda do homem e relatar a responsabilidade da igreja com o meio ambiente. Nossos textos de referência encontram-se também no livro de Salmos, número 8, versos 1 até o verso 9. Davi escreveu o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O comentarista pastor Josafá Terra, na introdução, diz o seguinte: afinal, o que é o meio ambiente? Existem diversos conceitos sobre o meio ambiente. Para maior clareza, vamos observar o que está à sua volta. Tem pedra, tem terra, tem peixes, tem ar, tem pessoas, tem animais. Resumindo, o meio ambiente envolve todas essas coisas, com vida ou sem vida, existentes no planeta Terra. Ele engloba outros ecossistemas existentes, bem como a vida dos seres humanos. Dessa forma, o meio ambiente compõe-se de toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas,
atmosfera. Não podemos esquecer que os recursos naturais, como a água e o ar e os fenômenos físicos do clima, tais como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo, também fazem parte deste conjunto. O meio ambiente é composto por 4 esferas diferentes: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. O meio ambiente, segundo o tópico número 1, que tem por título O Meio Ambiente antes da Queda do Homem, veremos que no primeiro capítulo do livro de Gênesis é uma verdadeira aula. Nele observamos como tudo foi criado apenas pela palavra haja, segundo Salmos número 33, verso 6. Nosso Criador preparou tudo para a sua obra mais esperada, o homem. Imaginem se Deus invertesse a ordem da criação, fazendo primeiramente o homem. Onde ele dormiria? Onde cozinharia? Ficaria muito difícil, mas ele trouxe à existência, primeiro, tudo o que seria necessário para o bem-estar humano. Fez todas as coisas por parte, demonstrando como é organizado e preciso em tudo o que fez. Cada dia teve a sua importância na preparação deste mundo lindo e maravilhoso que vivemos. Preocupou-se com cada detalhe minuciosamente. E o título do subitem 1.1: Deus criou o meio ambiente. Antes de criar o homem, Deus separou a luz das trevas, as águas das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 7. Água da terra. Gênesis capítulo 1, versículo 10. Separou a noite do dia. Dessa forma, ele mostrou para a criação que tudo deveria estar em seu devido lugar, que tudo tem suas limitações. No meio ambiente, cada ser sabe até onde é o seu limite. Cada elemento da natureza denota seu respeito pelo Criador. Até o mar lhe obedece. Observamos isso no dilúvio. Na passagem do povo Israel pelo Rio Jordão, as águas não saíram da margem pré-determinada pelo Eterno. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 7, Deus criou a atmosfera, do grego atmos, gases, e esfera, esfera. Ela é a responsável de manter a temperatura e o fornecimento de oxigênio para a nossa respiração. Nela ocorre o cenário das mudanças climáticas. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, vemos a criação das estações do ano, que se modificam de acordo com cada local do planeta no decorrer de cada ano. Quando no Brasil é inverno, por exemplo, na Europa é verão e no Japão, outono. E viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. Já nos versículos 12 e 20 do mesmo capítulo, a palavra mudou.
Deus ordenou para que a terra produzisse a flora e a fauna. Também produzisse as águas e os répteis de alma vivente. Ainda seguindo o raciocínio sobre os limites impostos por Deus, observamos que um animal não se mistura com outra espécie de animal. Ou seja, tigres relacionam-se com tigres, cobra com cobra, etc. Aprendemos, através da criação, que devemos ter as pessoas certas com quem nos relacionarmos. Depois de toda a criação concluída, Deus deixou o melhor para o final. Nada de palavra, nada de separação. Foi o momento para formar a sua obra-prima. O homem tem uma fórmula que somente Deus a conhece. Livro de Êxodo, capítulo 19, parte B, do versículo 5. Por isso, quando nos encontrarmos enfermos, Ele atua diretamente na causa da doença e a cura. Aleluia! No final da criação, viu Deus que não seria bom o homem permanecer só. Dessa forma, compreendemos que o nosso Pai preocupa-se com o bem-estar emocional do ser humano. Deus formou a mulher e a apresentou a Adão para que fosse companheira, uma companheira para ele. Subitem 1.2. Deus mantém o que criou. O meio ambiente foi formado para que o homem cuidasse e zelasse da criação. Deus abençoou a flora dizendo: frutificai, e a fauna, multiplicai. Enchei os mares e as aves se multipliquem na terra. Gênesis capítulo 1, versículo 22. Todos os animais são abençoados. Gato preto não traz azar, pois ele é criação de Deus. Pé de coelho não dá sorte, ele também é criação de Deus. Ao dar ordem para a frutificação e multiplicação, conforme capítulo 1 de Gênesis, versículo 22, o soberano manteve a preservação das espécies. Quando as aves voam sob o céu, sua migração traz sementes que são espalhadas pelos continentes por onde passam. Deus criou os animais menores e os maiores, e isso também a cadeia alimentar para que cada espécie animal sobreviva. De acordo com o registro no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 5 e 6, lemos que ainda não havia chovido sobre a terra. Porém, há um cuidado da parte de Deus com o solo. Uma neblina subia e o regava. Isso é cuidado. Ele não apenas criou, deixou tudo pronto para depois abandonar e não teve mais parte com nada. Não! O cuidado de Deus é constante, diário. A Bíblia relata sobre um rio que saía para regar o jardim e se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Gênesis capítulo 2, versículo 10. Dessa forma, por onde o casal passasse, encontraria água potável. Do solo nasceu
todas as árvores que davam bons frutos para o alimento de Adão e Eva. De tudo o que precisaram, o bondoso Deus concedera-lhes. Subitem 1.3. Deus deu responsabilidade ao homem. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, os verbos cultivar e guardar significam que o homem não viveria no ócio apenas comendo o que lhe caísse do céu. A Adão foram dadas a responsabilidade e a missão de cuidar de tudo. Ele teve a incumbência de nomear cada animal. Gênesis, capítulo 2, versículo 20. Cada espécie, fêmea e macho, dos grandes aos pequenos, terrestres ou marítimos. Percebemos que Adão teve muito trabalho, mas foi-lhe algo prazeroso. Nada por opressão, tudo de forma harmônica. Também observamos as ações atribuídas ao homem: cuidar, administrar, dominar, conviver com outros seres no mesmo local. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 28 a 31, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Os animais eram dominados por Adão. Ele poderia transitar-se tranquilamente no meio de uma alcateia que nada lhe acontecia. A vida humana era mais importante que qualquer tesouro. Ao colocá-los no jardim, Deus deu-lhes uma ordem: de todas as árvores do jardim poderiam comer. Todas: maçã, manga, graviola, banana, ameixa, pera e também da árvore da vida, ou seja, eles viveriam eternamente. Tinham à mão a árvore da longevidade que ficava no meio do jardim. Dessa forma, não perderiam o caminho quando precisassem comê-la, exceto uma árvore que eles não poderiam provar dos seus frutos, a árvore da ciência do bem e do mal. Foi justamente do fruto dessa árvore que comeram. Com a queda, abriram um caminho de sofrimento para a humanidade. E o título do tópico número 2, o meio ambiente após a queda do homem. O homem fez uso do seu livre arbítrio e preferiu desobedecer. Por esse motivo, houve grande mudança na Terra, a começar pelo casal que não pôde mais habitar o jardim do Éden. Foram expulsos e não tiveram mais acesso à árvore da vida. O pecado cessou-lhes a longevidade, transformou-lhes em seres frágeis e finitos. Tópico 2.1. O que mudou? Com a queda do ser humano, o meio ambiente sofreu as consequências. A terra tornou-se maldita por causa dele. Gênesis capítulo 3, versículo 17.
Não apenas o homem foi penalizado por conta do seu pecado, mas também a terra. O solo tornou-se estéril e os rios tornaram-se em desertos. Salmos número 109, verso 34. O trabalho virou um negócio fadigoso e muito penoso. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Os espinhos brotaram e as ervas daninhas nasceram em meio às plantações. Gênesis, capítulo 3, versículo 18. Tudo ocorreu por conta dos erros de um só homem. Paulo, escrevendo em sua epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. O pecado pode até parecer com um gosto bom, mas a sua consequência muda o rumo de uma geração e a leva para o caminho da morte. Em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21, Paulo escreveu que a criação sofre e geme de angústia. É o que vemos a todo instante. Catástrofes ocorrem na natureza por culpa do ser humano que desmata, queima, constrói em busca do desenvolvimento econômico. Muitos, por conta da vaidade, aprisionam animais, tornam ilhas em propriedades particulares. Até os idos dos anos 90, era comum os circos aprisionarem animais como atrações. Os elefantes eram tirados de seu habitat natural em prol de entretenimento alheio. Animais eram submetidos a todo tipo de crueldades a fim de que os seus donos obtivessem deles uma apresentação perfeita. Muitos padeciam fome e sede. Eram sujeitos à vaidade humana e por isso eram feitos escravos por pessoas que deveriam cuidar deles e guardá-los. Alguns países e seitas têm os animais como seres sagrados e lhes prestam cultos. A natureza, dessa forma, passou a ser adorada no lugar do Criador. Conforme Romanos, capítulo 1, versículo 25. E o título do subtópico 2.2. Como está o meio ambiente? Os atributos de Deus são declarados pela natureza, mesmo após a queda humana. Os Salmos número 148 convida toda criatura a louvar o Criador. Sol, lua, animais marinhos, fogo, saraiva, neve, árvores. Sim, o salmista convida para que prestem um grande tributo ao Deus que criou céus e terra. Na crucificação de Jesus, o meio ambiente moveu-se em dor. Lucas mencionou no capítulo 23 que a terra inteira ficou em trevas. O sol recolheu-se para não ver o sofrimento do Filho de Deus. Um grande terremoto aconteceu e rasgou o véu. Mateus relatou no capítulo 27 que os túmulos foram abertos e muitos mortos ressuscitaram. Foi um rebuliço na natureza, pois a criatura reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Em Romanos, capítulo 8, parte B do versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
A manifestação é um ato de expressar-se, pessoal ou publicamente, sozinho ou coletivamente. A natureza clama para que a igreja levante-se e reaja. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. É papel da igreja levantar-se, reagir e cumprir a ordem que foi dada a Adão. Cuidar, administrar, dominar, conviver com outros seres no mesmo local. Não podemos deixar que a ONU, que ONGs e outros se levantem para fazer algo que seja responsabilidade nossa. E no subtópico 2.3, o título é Como será a consumação? O apóstolo João teve uma visão a respeito da cidade de Nova Jerusalém, conforme Apocalipse, capítulo 22. João descreveu a cidade que nos espera. A árvore da vida está reservada e espera pela noiva de Cristo. Renovada e liberta, a criatura humana viverá para sempre com o seu Criador. É interessante observar que, no versículo 5, o sol será dispensado, porque a luz do Senhor Deus iluminará toda a cidade. O livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 6, descreveu sobre os novos céus, onde os animais viverão em plena harmonia. O versículo 11 afirmou que será normal as crianças brincarem próximas às cobras. Se colocarem as mãos sobre o ninho da serpente, nada de mal lhes acontecerá. Todos terão um mesmo sentimento: adorar ao Eterno. Enquanto esse dia não chega, realizemos a mordomia cristã. Tópico número 3. A responsabilidade da igreja com o meio ambiente. Como ser mordomos bons e fiéis? Primeiramente, devemos lembrar sempre de que quem criou a natureza foi Deus e a Ele devemos toda adoração e honra, conforme o salmista escreveu no Salmos número 150, verso 2. Atentando para a preservação e o cuidado que devemos dispensar ao meio ambiente, vale lembrar que o homem é o principal agente modificador das reservas naturais. Em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 12 e 13, Deus deixou orientações como eliminar o excremento. Deveriam levá-lo para longe do arraial e enterrá-lo. Foi uma maneira de o povo de Israel sentir-se agente modificador, pois em outros arraiais o excremento era jogado em vias públicas, e isso contaminava o solo, os animais e os alimentos. Subtópico 3.1. Agente modificador. O ar, a terra e a água são elementos naturais necessários e compartilhados com responsabilidade, porque não podem faltar. Muitos empreendedores cristãos fazem uma boa ação quando abrem empresas em determinados locais, gerando empregos e sustento para muita gente. Porém, se tal empresa gerar muitos resíduos e não os eliminar com responsabilidade,
seus proprietários estarão agindo como mordomos maus. Os proprietários de automóveis precisam manter os sistemas veiculares com a manutenção adequada. Usar a carona solidária é outro meio de preservar o meio ambiente. Ao lavar o quintal ou o carro, a melhor maneira é usar o balde com água e não a mangueira, a fim de se evitar o desperdício do líquido precioso. Subtópico 3.2 Ainda agente modificador. Alguém gostaria de chegar à casa e perceber que ela não está mais no local que a deixou? Pois é, assim ocorre com os passarinhos quando as árvores são derrubadas. Elas servem de moradia para as aves. Caso seja necessária a derrubada de uma árvore, seu corte de ser feito precisa ser realizado com responsabilidade. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 20, traz o registro dos dias em que o justo cuidará bem dos animais. Então, será que é permitido um cristão aprisionar bichos em gaiolas? Precisamos ter cuidado quanto ao rumo direcionado aos chamados pets. Nada contra. Porém, muitas crianças não têm onde dormir. Muita gente prefere dar conforto aos animais e se esquece de que seus semelhantes padecem de fome. Caça predatória, além de ser crime em alguns países, para os cristãos não faz parte da mordomia. A igreja tem como responsabilidade e missão cuidar de tudo o que Deus criou. Subtópico 3.3 Agente modificador da sociedade. Jogar óleo na pia da cozinha, esgoto em rios, tudo isso degrada o meio ambiente. Não adianta só reciclar. Essa ação apenas eliminará por tempo, mas logo virará lixo novamente. O ideal seria usar produtos que gerem o mínimo de resíduos possíveis. Separar o lixo orgânico do reciclável também é bem importante. Alguns países têm essa prática, mas em outros precisam fazê-lo com urgência. Uma pergunta: para onde vai o copo descartável que utilizamos na igreja? Já pensaram na possibilidade de cada um adotar o seu copo? Evitem deixar aparelhos que não estão sendo usados ligados à tomada. Mesmo inoperantes, eles consomem energia. Não precisam ser minimalistas, mas podemos refletir antes de irmos às compras. A política dos 3 R's da sustentabilidade precisa ser aplicada pela Igreja de Cristo. Reduzir, reutilizar e reciclar. Pequenos hábitos podem fazer um impacto no meio ambiente onde a igreja está inserida. Conclusão. Louvem ao Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem ao Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Salmos número 148, verso 10. O meio ambiente louva o Criador a cada dia por tê-lo criado. Através das aves, quando cantam, do sussurrar do vento,
do uivar dos animais e do canto melodioso da baleia jubarte. Destacamos, nesta conclusão, a importância das abelhas como agentes de mudança do meio ambiente. Elas são responsáveis pela polinização. A extinção delas poderá trazer sérios problemas para a alimentação do planeta. Poderemos até achar-nos muito pequenos em meio a este mundo tão grande. Todavia, como as abelhas são importantes para o meio ambiente, nós também devemos ser. Não esqueçamos da ordem dada por Deus ao homem: cuidar, administrar, dominar, conviver com outros seres no mesmo local. E assim, amados, concluímos mais uma de nossas lições, a penúltima lição deste trimestre. E no próximo domingo, dia 26 de março, aqui retornaremos com a última lição, lição número 13, a igreja e os perigos do relativismo. Ebenezer Dominical é o manual de estudos que estamos concluindo neste primeiro trimestre. Desafios da Igreja para o século 21. E a partir do próximo trimestre, nossa nova revista, Religiões Universais. Adquire a sua nova revista. Religiões Universais trata dos assuntos referentes às maiores religiões do planeta Terra. Aqui estudaremos e entenderemos sobre seitas e heresias e o verdadeiro evangelho que nos traz de volta ao ponto de origem e nos acondiciona a Cristo, a videira verdadeira. Até lá, se Deus disser que sim, estaremos de volta na próxima semana.